A gente está dando início aqui a mais uma live hoje, né? Um pouquinho diferente do que a gente está acostumado. Para quem já acompanha os eventos aqui da Apópolis, hoje a gente trouxe num formato um pouquinho diferente. Então, a ideia hoje é que a gente tenha um papo um pouco mais descontraído, traga um conteúdo de uma forma mais dinâmica, né? E que vocês consigam também absorver o que a gente trouxe de tendências para 2023, né? Então, a gente vai fazer um apanhado aí geral sobre como o mercado reagiu esse ano e o que esperar para o ano de 2023. Então, a gente está aqui com o Ale remoto e o Elder também presencial. O Elder é da Akamai, o Ale também, eles já vão se apresentar, vão falar um pouquinho da história deles. E o Bob, nosso pré-vendas também aqui comigo. A gente vai interagir, vamos fazer perguntas, então fiquem à vontade, o chat está liberado, tá, pessoal? Perguntem, se tiverem dúvidas, envie para a gente. A ideia é ser um papo bem dinâmico e bem interativo. Legal, pessoal. Bem-vindos, bom dia a todos. Deixa eu me apresentar. Não, Longe já fez uma breve apresentação minha aqui, mas eu sou o Roberto Young, eu faço parte da equipe de pré-vendas aqui da Populous. E é um prazer estar aqui com vocês hoje para a gente conversar sobre um assunto bem legal, né? Nada muito técnico, né, Luan? E Isso mesmo. Verão. São um assunto bem interessante que a gente vai conversar sobre as tendências aí na área de tecnologia para 2023. Vamos falar de alguns casos aqui que aconteceram esse ano, fazer umas perguntas bem interessantes para a equipe da Akamai aqui, com o Elder que está aqui e o Ale remoto. Bem-vindo a todos. Show de bola. Aldão, quer se apresentar, por favor? Claro. Bom, meu nome é Elder Ferrão, eu sou gerente de marketing de indústrias, o que a gente chama de marketing de indústrias dentro da Akamai. É uma atividade muito mais ligada à questão de você avaliar o que as indústrias, as diferentes indústrias ou setores da economia, o que eles estão fazendo, seja setor financeiro, varejo, farmacêutico, seja lá o que for, o que essas indústrias estão fazendo em relação à evolução delas dentro da internet, e baseado nos caminhos que as próprias indústrias decidem fazer, a gente tenta ajudá-los na questão de segurança, na questão de distribuição de conteúdo, etc. Então, é isso que a gente faz. Ou seja, a minha atividade é olhar o que a indústria está fazendo primeiro e depois olhar para dentro da Akamai e falar assim, tá bom, olha, a indústria está indo nesse caminho, o que é que a gente pode fazer para ajudá-los? Essa é a função que a gente tem, no meu caso especificamente. Legal, trouxemos a pessoa certa, hein, Luan? Rapaz, se o Elder e o Ale não souberem responder, ninguém mais no mundo sabe falar sobre tecnologia, né? Nossa Ale, Senhora. quer se apresentar aí para todo Claro. mundo? Quem não, além de mago da técnico, o que mais você faz, Ale? Rapaz, hoje eu atuo como... Bom dia a todo mundo, eu sou Alex Soares. Eu atuo na Akamai como gerente da área de pré-vendas, hoje atuando mais relacionado a parceiros, mas já expandindo um pouco mais o escopo também. Eu trabalho com tecnologia, não vou dizer quase 30, mas perto disso, e com a Akamai já há 15 anos. Né? Eu atuava, inclusive, junto ao Elder, numa outra empresa, que era uma revenda da Akamai, nós fomos adquiridos já há 3 anos completou agora dia 1º, inclusive. Então, já tem 15 anos aí que eu estou atuando diretamente com a Akamai, todas as linhas de produtos, todos os segmentos, todas as coisas. Batendo Show cabeça. de bola. Legal. Maravilha. A gente brinca que o Ale é o mago, porque tecnicamente aí tem um tempinho aí que já trabalha com as soluções, né, Ale? Tem, O único problema, a única grande diferença que existe, o Ale falou que ele trabalha há 30 anos em tecnologia, mas eu, pela cor do meu cabelo, dá para perceber que eu sou um pouquinho mais antigo do que isso. Eu já completei 40 anos nesse mercado, então eu vou desmentir que tem um pouquinho de informação. Tem um pouco de conhecimento para compartilhar hoje, né? Show de bola, pessoal. Então, acho que o pessoal já enviou, o pessoal do marketing já enviou aí no chat a dinâmica. Então, só reforçando, galera, para seguir as redes sociais, a gente vai ter um sorteio no final, então, rapidinho passando o script aqui de como vai ser a dinâmica, né? A gente vai fazer
um bate-papo, trazer alguns conteúdos. No final a gente roda o nosso sorteio, então vão ter alguns brindes aí. Para participar, tem as regrinhas aí, né? Seguir a Populus, a Akamai, postar, utilizar as hashtags aí que a gente colocou também. Quem quiser participar do sorteio no final, fica à vontade, essas são os critérios, tá bom? Quais serão os prêmios hoje, Luan? Obrigado, vai Roberto. ter um Kindle aí. Tá aqui, pessoal, a gente colocou Primeiro aqui lugar. também na TV isso. É um Kindle É quinta? um Kindle mais um kit Populus, é isso? Aham. Perfeito. Então vou falar aqui para vocês, ó. O primeiro lugar, além do Kindle, vai ganhar um kit Populus com um copinho ali. Falaram o nome do copo, mas eu não me lembro mais. E segundo e terceiro lugar no sorteio vai ganhar o kit Populus, né? Legal, show. É isso. Show. Muito bom, pessoal. Então, acho que uma breve introdução aqui do momento, né? A gente tem acompanhado muito, a Populus hoje é um dos principais parceiros da Akamai, então a gente sente um prazer enorme em poder falar sobre um pouco do dia a dia, o que a gente vive dentro dos clientes, o que a gente acaba abordando bastante de assuntos, né? Então, acho que um fato interessante é que a maturidade, quando se fala de segurança, tem melhorado cada dia mais. Isso é muito bom, né? Acho que segurança, o tema segurança, o tema proteção, ele passou por quebras, né, de paradigmas e de objeções, e antes era entendido e tratado muito como custo, simplesmente custo. E hoje em dia a gente já vê esse cenário mudando, então é muito legal que a gente tenha essa oportunidade de trazer também tendências para o ano que vem, obviamente ligado ao que a gente vive no dia a dia e tem propriedade para conseguir compartilhar, né? Então, especificamente sobre como as soluções de segurança, proteção, otimização da Akamai conseguem contribuir nisso, e acho que é um momento super válido, né, de evolução dos nossos clientes. Então, acho que esse é o paralelo, né, Bob, que a gente consegue fazer da evolução, e a gente passou por pandemia, aí, pô, todo mundo teve que, a gente brinca que as empresas, elas saíram de 3, 4 escritórios e passaram a ter 5, 6 mil escritórios, né, que é cada funcionário em casa passou a ser um ponto de conexão. E eu acho que isso trouxe também mais desafios e acho que outro ponto legal também de falar, né? Infelizmente, as invasões e ataques também contribuíram para que a gente tivesse uma visão diferente de como aplicar segurança, de como que as soluções, e a gente vai falar bastante a respeito disso, né? E principalmente como que está essa projeção para o ano que vem, baseado no que a gente tem visto. Então, algum comentário? Comentário, Elder? Tranquilo? Tranquilo. Show de bola. Eldão, eu queria que você abrisse pra gente aí, contando um pouquinho. Eu acho que a história da Akamai, quem é a Akamai, e acho que muita gente que está aqui já deve ter ouvido falar da Akamai, entende os conceitos de CDN e tudo mais. Brevemente, aqui, pessoal, a ideia não é, obviamente, a gente aprofundar em nenhum tema, né? Que vocês entendam de forma macro, um pouco mais, né? De forma superficial, mas legal de entender quem é a Akamai, por que a Akamai hoje é uma das principais soluções de proteção e segurança. Acho que é legal da gente começar por aí, Elder. Eu vou tentar fazer um resumo. Eu vou tentar resumir o tempo de vida da Akamai, talvez em 2, 3 minutos que eu possa contar a história dela. A Akamai é uma empresa que foi fundada em 98, ou seja, ela tem aí aproximadamente 24 anos de vida. E a ideia inicial na fundação da Akamai, como os próprios fundadores, quem fundou a Akamai foram duas pessoas do MIT, lá dos Estados Unidos, né, do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, e era um aluno que teve a ideia, que se juntou com um professor dele de tecnologia, e os dois fundaram a empresa. Infelizmente,
Um deles já é falecido, o aluno já é falecido. Ele faleceu na época do ataque do 11 de setembro nos Estados Unidos. Ele estava dentro de um dos aviões que aconteceu aquela tragédia global. Deixa eu Mas até... isso é outra história. Então, a empresa tem 24 anos e ela começou com a ideia do seguinte: o que eles queriam resolver na época, o que eles chamavam de World Wide Wait, né? Ou seja, a internet era lenta, e então começou com a história de tentar entregar conteúdo muito mais rápido, facilitar a entrega de conteúdo. Foi assim que a Akamai nasceu. E por causa disso é que ela montou a sua estrutura de rede. Se você essa apresentação que está aqui, a gente consegue ver muito rapidamente isso. Isso aqui são números e não são números atualizados. Esses números aqui já são até relativamente antigos, talvez do começo do ano, que mostra o tamanho da rede da Akamai. Ou seja, o que a Akamai fez? Ela distribuiu servidores por todos os provedores internet no mundo, provedores, obviamente, que tenham uma significância em relação ao tamanho de tráfego que eles geram para dentro da internet. E colocando esses servidores, a gente acelera a entrega de conteúdo, ou seja, os produtos de aceleração de entrega de conteúdo da Akamai operam nesses servidores que estão o mais próximo possível do consumidor e do gerador de conteúdo. Se eu estou lá nos provedores de acesso à internet, eu estou basicamente na última milha de comunicação, seja com quem está gerando conteúdo, seja com quem está consumindo o conteúdo. Sim. E a gente faz esse trabalho de distribuição. Os números estão aí, como eu falei, são mais de 360, 370 mil servidores espalhados no mundo, em data centers, cidades e tal. E aqui os números da América Latina. Então, ela é uma rede global, ou seja, se você olha aqui, ou seja, isso é mais ou menos o espectro de como a rede da Akamai está distribuída no mundo. Se você mudar proximamente o outro slide, então, é uma rede inteligente, isso aqui são algumas características, e uma das coisas que é importante a gente pensar é que o objetivo inicial era diminuir muito a latência de entrega dos conteúdos para os seus consumidores, seja eles quais forem, seja pessoas físicas, sejam aplicações, seja lá o que for. E isso continua sendo a base daquilo que a Akamai faz. Ela evoluiu da questão da distribuição de conteúdo para a segurança, que é uma evolução natural. Ou seja, quando a internet começou a ser muito mais base, uma rede base para a disseminação de negócios, para a realização de negócios, começaram a surgir os problemas de segurança, os problemas de ataque, etc, etc. E aí a Akamai também passou a desenvolver soluções de segurança, que é vamos dizer assim, o assunto principal da nossa conversa aqui hoje, e ela desenvolveu uma série de produtos de segurança diferentes porque precisam ser diferentes por causa da diferença dos tipos de ataque. Uhum. Então, cada tipo de ataque tem uma característica diferente, tem um objetivo diferente, e a Akamai, para cada um deles, desenvolveu produtos. Tanto é que hoje a gente deve ter coisa como 30, 40 produtos de prateleira, vamos dizer assim, para implementar segurança para os nossos clientes. E aqui, pensando sempre no gerador do conteúdo, né? Que é o objetivo. Legal. E, o Helder, tem um ponto que eu acho muito interessante, da forma como a Akamai ela se posiciona e como posicionou a entrada dos produtos, como você comentou, de segurança. Então, existe um problema a ser resolvido lá atrás, que nasceu a Akamai baseado nisso, né? Um problema de congestionamento e tudo mais. Então, o tráfego começou a passar pela rede da Akamai. E aí, como o tráfego já está passando dentro da rede da Akamai, acho que esse talvez seja um dos grandes diferenciais da Akamai, porque ela já enxerga tudo isso que está passando. Para você bloquear ou restringir, fazer uma proteção, visto que está passando, é basicamente tiver passando alguém dentro da sua, né, da sua calçada ali. É muito mais fácil de você controlar. Né? Essa é uma das vantagens históricas até que a Akamai tem, pelo seguinte: pelo fato de ter começado muito antes a trabalhar com essa questão de distribuição de conteúdo e entender o que está acontecendo dentro da internet, obviamente a gente foi, ao longo do tempo, trazendo muitos clientes para dentro do ambiente, o que faz com que hoje, aproximadamente 30%, 30 e poucos por cento, um terço, mais ou menos, do tráfego de dados dentro da internet
passam por dentro da rede da Akamai. Então, você imagina que 1/3 de tudo que se faz dentro da internet no mundo passa por dentro da Akamai. Isso é uma possibilidade de observação que a gente tem muito grande e de entender o que acontece dentro desse ambiente da internet. O que faz com que nós possamos tirar insights do que a gente observa e, com base nesses insights, fazer o desenvolvimento dos produtos. Isso é legal. Isso é muito legal, Entendeu? né? Então, a gente faz a observação, entende o que está acontecendo, entende quais são os caminhos, como o tráfego está se desenvolvendo dentro da internet e usa essa informação para você fazer o desenvolvimento, não só o desenvolvimento inicial, mas todos os upgrades ou as melhorias que cada um dos produtos recebem ao longo do tempo. Sensacional. Não só em segurança, né, Helder? Acho que a Akamai, ela traz, além de segurança, com todos esses pontos, né, todas essas CDNs que ela tem espalhados pelo mundo, mais de 300 mil servidores, tem a questão da performance, né? Acho que tem os cases bem legais que eu gostaria de perguntar para você, não precisa citar nome de cliente, mas acho que tem cases legais onde a Akamai atua, né, que acho que aí traz para mais perto da galera que nunca ouviu falar da Akamai, ou onde a Akamai atua, que a galera pode até usar a Akamai sem saber, né? Isso Possivelmente- sem a menor dúvida. Possível. Possivelmente todos nós já Todos tenhamos nós. usado a Akamai hoje. Exato. 100%, viu? Sem saber. Isso é legal. Isso não tem a 100%. menor dúvida. Por exemplo, ou a grande maioria, por exemplo, dos grandes bancos brasileiros são clientes da Akamai. Então, Uhum. quando você acessa, seja do seu desktop, laptop ou do seu celular, quando você acessa o site de um banco, você não está conectado diretamente na infraestrutura do banco, você está conectado na infraestrutura da Akamai, que é quem está fazendo a entrega do conteúdo para você o mais rápido possível, e é quem está fazendo a proteção do banco para evitar que o banco seja atacado de alguma maneira. Então, eu estou usando o banco como um exemplo, Uhum. mas os grandes e-commerce, por exemplo, na América Latina, dos 20 maiores e-commerces que existem na América Latina, 17 deles são clientes da Akamai. Então, de novo, eu volto a repetir, quando você está comprando alguma coisa hoje por um dos grandes e-commerces que você tem, seja no Brasil ou nos outros clientes que a gente tem, nos outros países, Chile, Argentina, México, Peru, Uruguai, etc, etc, esses caras, as pessoas muito provavelmente estão trafegando por dentro da rede da Akamai para realizar suas transações. E aí volta naquilo que eu falei, ou seja, é um volume de tráfego muito grande, o que permite que a gente faça observações em relação a tudo que está acontecendo e nos dá tranquilidade no desenvolvimento das soluções que nós temos e oferecemos para os clientes. Legal. Esse slide que está na tela, que é mostrando para vocês agora, mostra exatamente como que é a topologia, né, que a Akamai atua, né, Helder? Exatamente. Por isso que é o que eu disse. Quando você vê todas essas bandeirinhas vermelhas aqui, ou seja, são os servidores da Akamai espalhados no mundo da internet, e você vê o usuário de um lado e o gerador de conteúdo, ou a quem hospeda a aplicação, ou quem tem alguma solução, um data center, etc., do outro lado. E os servidores da Akamai, como eu disse antes, estão o mais próximo possível dessas duas entidades que realizam uma transação dentro do mundo da internet. Então, pelo fato, e aí vale a observação do seguinte, quando eu digo, se eu estou mais próximo de quem consome e de quem gera o conteúdo, eu também estou mais próximo de quem tenta atacar. Uhum. Sem Também dúvida. estou mais próximo dos atacantes. Então, todas as soluções de segurança que a gente tem, ou a grande maioria delas, elas já começam a fazer a defesa do meu cliente no ponto mais distante possível do ambiente do meu cliente, aonde o atacante está se conectando na internet. Então, um exemplo hipotético aqui. Se tem um atacante na Polônia tentando atacar um banco brasileiro, aonde as soluções de segurança da Akamai estão atuando para evitar que o ataque chegue no banco brasileiro. Não é aqui na porta do banco, é lá no provedor internet, aonde esse atacante está conectado na Polônia. Então, eu tento defender lá. O que faz com que a gente traga um segundo benefício para a comunidade da internet. Eu defendo aqui o meu cliente, de evitar que ele seja atacado ou evitar o tipo de ataque, e, consequentemente, eu barro esse ataque, teoricamente, lá na Polônia, o que faz com que o tráfego
que seria gerado pelo ataque também não circule por dentro da internet. Ou seja, é como se eu estivesse diminuindo o consumo de banda dentro da internet como um todo e trazendo um benefício para toda a comunidade que é usuária disso. Então, um benefício, como se diz, paralelo que a gente traz em função de estar defendendo o mais longe possível do nosso cliente e o mais próximo possível do atacante. Muito legal. E eu acho que depois dessa introdução, né, Alder, é correto a gente afirmar que do lado do cliente, por que eu preciso de Akamai? Se você estiver olhando para performance e segurança, a Akamai vai te ajudar. Então, todo mundo busca mais performance e todo mundo busca mais segurança. Eu acho que esse é um bom start de entendimento e muito legal a explicação, porque é bem simples de entender. Obviamente, depois existe o desenrolar das soluções, de produtos e detalhes, né? Mas eu acho que isso é a mágica maior da Akamai. É a simplicidade e até em virar o ambiente, né? De colocar o ambiente dentro da Akamai. Essa simplicidade e a forma natural com que ela trata o desempenho e a proteção faz com que ela seja uma ferramenta totalmente deslocada daquilo que sempre foi o convencional. Eu protejo o meu servidor que está provendo alguma coisa, e se o atacante passar, um abraço. Mas por que não proteger com que ele chegue até esse servidor, né? Então, isso acho que é bem interessante. E mesmo, veja, tem uma coisa que a gente não pode... a gente não pode, como fala, esconder a verdade, né? Ou seja, existem uma série de soluções de proteção de segurança. Qualquer solução de segurança que você implemente, ela é 100% garantida? Não, né? Por como eu falei, existem várias e várias maneiras diferentes de se fazer um ataque. A cada dia, novas vulnerabilidades são encontradas nos diferentes ambientes de tecnologia, plataformas, etc. Cada vez que você encontra uma vulnerabilidade nova, você tem que estudar a vulnerabilidade, preparar uma proteção para aquela e implementar aquela proteção nos ambientes. E isso é o dia a dia da Akamai, inclusive. Ela faz isso e os nossos produtos, ou a parte deles, independe do cliente até entrar uma nova regra de proteção para aquele produto que ele utiliza, que isso é feito automaticamente dentro da rede da Akamai nos produtos que a gente comercializa. Então, o cliente recebe como suporte e a garantia de que, uma vez que uma vulnerabilidade nova ou algum tipo de vulnerabilidade nova é encontrada, a Akamai estuda aquilo, entende como tem que ser feita a proteção, implementa esse tipo de proteção na nossa rede e automaticamente esse tipo de proteção ela é distribuída para todos os clientes que têm aquela aplicação específica, aquele produto específico que mereça ser feito um update em cima dele. Nessa pequena rede de mais de 300 mil servidores. Exatamente, 370, 380 mil servidores, exatamente. Okay. Então, mas isso dura, depois de implementada a nova configuração, cara, isso dura entre 5 e 10 minutos, isso está feito essa muito distribuição no globo todo, não leva mais do que isso. Agora, é impenetrável qualquer ambiente de qualquer empresa? Não, não é impenetrável. E por isso que você tem também produtos que são destinados ao seguinte: uma vez que eventualmente houve uma quebra na segurança, como é que você minimiza o impacto daquilo para o cliente? Como é que você minimiza o mal que aquele ataque vai causar para a empresa e como é que você minimiza o downtime que a empresa eventualmente possa ter em relação ao ambiente dela. Se chegar a ter downtime, né? Aqui vale um comentário seguinte: a estrutura de rede da Akamai, ela não tem uma falha crítica de segurança há mais de 10 anos. Tanto que os SLAs que a gente define em contrato com nossos clientes são de 100%. Não é 99,999 qualquer coisa, não, é de 100%. A gente define um SLA dizendo assim, olha, você não vai cair, né? Porque a estrutura é segura, porque os produtos são de altíssima qualidade e porque tem uma equipe de suporte extremamente qualificada
para atuar junto aos clientes no caso de algum problema. Isso é um ótimo diferencial, né, Luan? Qual fabricante garante 100%, né? São SLA? pouquíssimos. Pouquíssimos. Exatamente. Pouquíssimos. Acho que tem Exatamente. mais um slide aqui, né, Helder, para você mostrar. Aqui é só... Eu acho que só que desculpa, Eldão, o Ale queria dar um exemplo. Vai lá, Ale, desculpa. Eu ia dar um exemplo lá atrás, mas eu posso dar aqui de novo. Era justamente em função dessa capacidade nossa de proteção automática, porque o telefone, agora não. Um exemplo que eu queria dar era o Log4Shell, né? Teve o problema do Log4j aí há uns meses atrás, e imediatamente, né, como o Helder falou, a gente pegou o que era a vulnerabilidade, implementamos ela na rede, todos os clientes que já tinham as regras, os conjuntos de regras lá que estavam no modo deny, automaticamente foram protegidos. Eles não tiveram que fazer nada, eles tiveram que publicar uma regra, não tiveram que analisar o tráfego, não tiveram que fazer nada. Eles só entraram lá, simplesmente já estavam protegidos à medida que a gente foi, inclusive, aumentando o nível de proteção, porque teve uma primeira versão da vulnerabilidade, depois foram aparecendo outras, né? A gente ia fazendo isso de forma transparente dentro da plataforma e os clientes não tiveram que preocupar nada. Isso, assim, não é que o cliente não precisa fazer o patching, ele tem que fazer o patching dele, mas a gente dá um tempo para o cara poder programar e trabalhar, né, a atualização dos sistemas deles para não ficar correndo o risco de ter downtime de negócio, não só downtime de infraestrutura. Exatamente. Nesse caso específico, era uma vulnerabilidade de sistema operacional. Nós fizemos um bloqueio para aquele tipo de ataque dentro do ambiente de rede, para evitar que um atacante tentasse acessar o sistema operacional do cliente. E isso dá para o cliente o tempo para que ele aplicasse os patches dentro do ambiente dele, atualizar o sistema operacional, etc, etc. Tá. Então, é um trabalho conjunto no final das contas. A gente faz um bloqueio, uma prevenção prévia para que o cliente ganhe o tempo que ele precisa para poder fazer os seus updates. Gente, viemos e convenhamos, assim, o nosso propósito todo não é simplesmente ter a melhor ferramenta técnica, é usar da nossa capacidade técnica, da plataforma, dos serviços que nós criamos em cima da plataforma, para o cliente poder conduzir negócio. E aí, onde a gente está atuando ali é garantindo que a infraestrutura esteja disponível, garantindo que a aplicação esteja disponível para que o negócio continue, né? Então, a defesa que a gente está aplicando não é simplesmente impedindo que a vulnerabilidade seja executada, mas garantindo que os clientes possam continuar trabalhando sem que essas vulnerabilidades impactem no andamento do negócio. Esse sempre é o nosso objetivo principal, garantir que o ambiente seja disponível para o cliente poder fazer seus negócios. E a gente vai tirando, né? Fazendo um pouco de offload do trabalho que os clientes teriam de manter a infraestrutura, de gerir as aplicações e tudo, a gente vai jogando um pouco dessa responsabilidade para ser implementado na plataforma. Maravilha. Se você pular o próximo slide, isso aqui é só um comentário muito rápido para vocês terem ideia do que acontece ou do que aconteceu com a internet nos últimos 3 anos, vamos dizer assim. Aqui é um gráfico, obviamente, isso, de novo, são só números, né? Mas para a gente mostrar o que aconteceu com a internet desde o início da pandemia. Mas eu vou contar. Nós tínhamos um histórico nos últimos 3 anos antes do início da pandemia de que o volume de tráfego dentro da internet crescia aproximadamente 30% ao ano. Um ano crescendo 30%, nos últimos 3 anos até o final de 2019. Quando entramos em 2020, naquela semana, na segunda semana de março, vocês se lembram, o lockdown foi declarado no dia 13 de março, né? Em alguns países um dia, 2 depois, alguns países um dia ou 2 antes, mas a data de 13 de março é mais ou menos a referência que a gente tem como a data de entrada em lockdown no mundo. Naquela semana, o tráfego da internet cresceu 30% em uma semana. Ou seja, o que você tinha de crescimento de tráfego normalmente em um ano, cresceu em uma semana. E depois daquilo, em função de todas as mudanças de modelos de negócio de diferentes coisas, o crescimento, obviamente, se acelerou, tanto é que em menos de um ano, se comparado com a data de uma semana antes do lockdown, o tráfego na internet cresceu mais de 140% e chegou a crescer
mais de 200 e tantos por cento, 250%, quando a coisa, vamos dizer assim, quando a pandemia estava em pleno processo, as empresas se adaptaram a uma nova maneira de trabalhar, os consumidores se adaptaram a uma nova maneira de consumir as coisas. O próximo slide mostra o que a gente, na época, identificava como sendo os grandes motivadores. Fala, Lê. Eu queria só... volta um slide, por favor, porque o percentual é importante para o pessoal ver como que a plataforma se adapta, né? A gente continuou entregando esse volume de tráfego com aumento de 140% ou mais até no período aí, sem impactar no funcionamento da plataforma. A gente foi expandindo a plataforma rapidamente para poder dar conta disso, ou seja, expandindo para manter a nossa folga, vamos dizer assim, porque isso tudo trabalhou dentro da folga. Então, eu queria apontar uns números. Hoje, o pico maior que a gente teve de tráfego na plataforma, que foi esse ano, foi 250 terabits por segundo, tá? Agregado na plataforma inteira, no momento de pico. Onde está o 30%? É um bocado de coisa. É um bocado de coisa. Onde está 30% ao ano, aí, o primeiro da esquerda, nesse momento a gente estava falando em 80, talvez 90 terabits ali no 95.5, né? Mais ou menos uma média assim. E agora a gente está falando de 200 próximo a 200 o tempo inteiro. Para vocês terem uma noção que o percentual é importante, mas o número absoluto é o que realmente faz a gente acreditar no problema, né? O tráfego nominal hoje, normal da rede, ou seja, o médio, ele varia entre 180 e 200. E são números impressionantes. E o legal... Só uma observação, lembra que eu falei que isso significa 30% do tráfego da internet. Exatamente. Eu ia comentar que além dos números serem impressionantes, o legal disso é que a adaptação, como o Ale comentou, para suportar esse crescimento, também vem de quebra um suporte em cima do volume de ataque também, né, Ale? Do tamanho que o ataque... Porque a gente fala também de adaptação a um tráfego normal e uma necessidade, que foi o caso do Covid, né? Aumentou, a rede da Akamai se adapta a isso. Mas veio um pacotinho junto ali, que é o fato de crescer essa rede e ela também ter uma capacidade maior de conter ataques cada vez maiores, porque, infelizmente, do outro lado, tem também a evolução do tipo de ataque e do volume também, né? Aqui tem um exemplo bom para a gente comentar em relação ao que vem acontecendo com os tipos de ataque, como eles evoluem. Primeiro, uma única observação que eu faço em relação a atacantes ou etc. Bom, são pessoas muito inteligentes, né? São pessoas bastante inteligentes, bastante organizadas, têm um propósito, têm uma organização, tanto é que isso a gente também tem informações, ou seja, também estudamos isso. Quando a gente fala de atacante não dá para personificar em uma pessoa, não é isso. É uma organização, né? E é uma organização igualzinho uma empresa qualquer, tá? Tem lá área de desenvolvimento de produto, área de suporte técnico ao seu cliente, área de vendas e marketing, prospecção, são organizados dessa maneira. Prospecção, tem tudo. Então, tem exatamente isso. Mas, por exemplo, o último ataque de DDoS, para quem não está familiarizado com o nome, DDoS é o que a gente chama de ataque volumétrico. É quando você envia uma quantidade de solicitações ou de requests muito grande para um ponto específico. Vou dar um exemplo aqui. Imagina uma empresa de varejo, um e-commerce qualquer, e que ele receba lá, sei lá, 1000 solicitações de informações por segundo. O que é um ataque DDoS? O 1000 é o número normal, médio. Então, num determinado momento, ao invés de receber 1000, ele recebe 5 milhões de solicitações, né? É óbvio que os servidores ou o canal de comunicação que aquele varejo possui não tem capacidade de atender 5 milhões de requests, porque o normal dele é 1000. Em sazonalidades de mercado, uma data comemorativa pula de 1000 para 2000 ou para 3000, mas não vai pular para 5 milhões. Então, aquela infraestrutura não está preparada para isso. E por isso que a gente chama de ataque volumétrico. Até então, o que a gente tinha observado, e vamos supor, essas 5 milhões de requests que eu dei como exemplo, eles têm origem
em locais diferentes, uma quantidade de origens diferentes dentro da internet, que é o que o atacante faz. Ele distribui quantos origens vão enviar requests para aquele ponto único, que é o objetivo do ataque dele. Até então, o que a gente tinha observado há algum tempo atrás, eram algumas centenas, cento e alguma coisa, 200 e alguma coisa, origens diferentes atacando um único ponto. Nós tivemos a coisa de, deve ter o quê? Uns 3 ou 4 meses, né, Ale? Que foi observado um ataque da DOS e tiveram mais de 1.800 origens diferentes, ou seja, o atacante distribuiu a técnica dele de ataque, ou o programa dele de ataque, em mais de 1.800 pontos diferentes dentro da internet, direcionados para um único local. E você tem que ter rede distribuída, se você quiser proteger, você tem que ter solução e rede distribuída de uma maneira, obviamente, muito grande, para que você tenha capacidade de bloquear ou tentar bloquear os 1.800 pontos de origem de ataque. Então, isso quando é só 1.800, né? pouco tempo, os atacantes conseguiram diversificar muito a maneira com que eles desenvolvem o mesmo tipo de ataque. Por isso que eu digo que são pessoas muito inteligentes, são pessoas que têm um propósito muito claro e, obviamente, você tem que trabalhar com produtos de muita qualidade para tentar bloquear ou combater esse tipo de ação. Muito bom, legal. Então, aqui só para finalizar o raciocínio, quando a gente falou do aumento de tráfego, aqui são quais foram as motivações, certo? Desde o início da pandemia, é óbvio que a gente teve um processo de aceleração, aquilo que a gente já chamava de transformação digital no passado. As empresas tiveram que acelerar os seus projetos de transformação digital para se adaptarem a um novo ambiente de negócio, né? Mudança de modelos de negócio à torta e à direita que aconteceram em função de vocês ter a população e as empresas muito mais conectadas hoje em dia. Obviamente, os nossos comportamentos sociais se alteraram, muito consumo de lives num primeiro momento, muito consumo de informação entregue digitalmente. Isso que a gente está fazendo aqui hoje é uma realidade. Era algo que acontecia antigamente? Acontecia, mas uma proporção muito menor do que acontece hoje, né? O home office, que se tornou quase que obrigação para uma série de empresas, e aqui não vou entrar na discussão se é vantajoso, se não é vantajoso, se é um modelo que fica, se não fica. Eu acho que eu já dizia isso há 2 anos atrás. O home office é algo que veio para ficar, mas ele vai ter o seu... ele ainda vai estar sendo moldado ao longo dos últimos 2, 3 anos, e vai continuar sendo moldado para encontrar um modelo adequado para cada empresa, etc. Obviamente, não é todo mundo que pode trabalhar de casa. Então, mas tem um modelo que vai sendo adaptado ao longo do tempo, cada empresa vai encontrando o seu caminho. Mas é um motivador de aumento de tráfego. E junto com tudo isso, é sempre assim. Se você tem algo que está chamando muita atenção, você também atrai a atenção de quem quer tirar vantagem daquilo. Um outro motivador de aumento de tráfego é o aumento dos ataques, os cyberataques. Esse também é um componente do aumento de tráfego na internet como um todo. Porque você tem muito mais gente conectada, muito mais serviços sendo ofertados, etc, etc. São caminhos que os atacantes enxergaram diferentes oportunidades ali de tentar fazer ganho financeiro, que esse sempre é o propósito final, ter algum ganho financeiro dentro do ambiente. Legal. Show A de gente bola. teve um comentário no chat, né? Acho que quando a gente estava conversando sobre ataques, e aí comentaram aqui no chat sobre os botnets. Também, né? Faz parte, né? Esses robôs cada vez mais inteligentes, né? Que estão atacando aí, fazendo esses vários tipos de ataques aí na rede. Aí acho que o Ale deve ter umas informações técnicas bem legais sobre isso, né? Que é como tem diversas soluções da Akamai que conseguem proteger, sim, contra ataques de botnets e que são bem bacanas, né, Ale? Tem sim, Bob. Eu vou te falar, inclusive, assim, que proteger contra um ataque de botnet, quando
voltando ali no DDoS, né? Antigamente você não tinha um DOS distribuído, você tinha só o DOS, então você tinha 2, 3 IPs, você bloqueava por IP. À medida que o tempo foi passando, o pessoal foi ficando mais esperto, né? Entendendo como que eram feitos os bloqueios e implementando novas formas de ataque. A gente tem um produto, vou fazer o jabá aqui, né? O Bot Manager, que ele está justamente inspecionando os acessos para ver se é um acesso de automatizado, a gente identifica como um bot. E aí entra exatamente aquilo que o Helder começou falando da nossa visibilidade. Em cima de 30% do tráfego da internet, a gente está recebendo, né, passando esse tráfego pela Akamai, e um sem número, que daí eu não tenho esse número tampouco, mas um sem número de ataques que ocorrem na plataforma. Então a gente coleta essa informação inteira, a gente coleta telemetria sobre todos os acessos, seguro, não seguro, ataque não, malicioso, não malicioso, em todos os clientes da plataforma, mesmo os que não têm produto de segurança, né? E aí a gente concentra essa informação num data lake que chama CSI, Cloud Security Intelligence. Em cima desse data lake a gente começa a gente faz análise de dados, data science mesmo, e tira insight. Eu costumo dizer que a Akamai é uma das empresas de tecnologia que mais utiliza de machine learning no funcionamento, mas a gente não tem nenhum produto de machine learning. A gente tem um resultado que o machine learning faz dessa montanha de dados que nós geramos, e oferecemos isso como produto. Então, uma parte disso é a capacidade de detectar e categorizar um acesso automatizado. A gente faz uma análise comportamental de cada acesso, de cada IP no tempo, e determina se aquilo dali é malicioso, qual que é o risco dele ser malicioso, e se ele está tentando impetrar algum tipo de ataque, né? Se ele é parte de uma botnet. E em sendo, aí a gente pode aplicar diversas ações específicas, dependendo do impacto que aquela botnet está gerando no negócio do cliente. E aí, o que eu queria falar que eu acho que é interessante, para os mais nerds. Tem botnet que a gente só consegue limitar o acesso identificando um fingerprint de TLS, né, da negociação TLS, negociação do túnel seguro ali. A gente identifica o fingerprint. Identificando o fingerprint, eu sei que todo mundo que tiver aquele fingerprint, e aí isso é baseado numa heurística cumprida ali em função do browser, do OS, da biblioteca, etc. Todo mundo que tiver aquele fingerprint, a gente bloqueia. Se você não tiver uma solução capaz de identificar, categorizar e fazer esse trabalho todo, você tem que fazer isso na mão. E fazer na mão para 1.800 origens, como o Helder colocou, já é improvável. Tem ataques aí que tem 10 mil, ou até mais, como o Carlos colocou ali, as botnets. Tem até mais de 10 mil. Teve uma vez aqui no Brasil que foi na rede da Telefônica, se eu não me engano. Eles tinham soltado uma versão do software que tinha uma vulnerabilidade, e os caras conseguiram explorar isso dentro da rede e tomaram conta de não sei quantos milhares de roteadores e começaram a fazer ataque. Se você não tem essa capacidade automatizada de detectar, categorizar e aplicar uma ação, você tem que fazer na mão. E fazer na mão não vai funcionar. Ponto. Não tem lista de IP que resolve o problema. Ainda mais hoje, com os clouds diversos que tem aí, a capacidade que o pessoal tem, inclusive, de roubar credencial. Já vi isso muito, já vi isso acontecer bastante. Ficam passeando ali pelo GitHub, encontram os repositórios que tem credencial, que o pessoal às vezes esquece credencial dentro dos arquivos de configuração, e o cara entra lá e começa a utilizar as contas dos outros. E aí, utilizando a conta do outro via API, ele vai subir no servidor, populando ali, e vai subindo, vai aumentando o ataque. Se você não tem capacidade de automaticamente detectar, categorizar e tomar uma ação, já era, vai ficar fora. E os ataques Maravilha. chegam nas capacidades de dezenas de gigabits, por vezes terabit. A gente tinha uma outra coisa que eu ia falar, a gente tinha antigamente, né, muitos anos atrás, a gente tinha uma provisão no acordo de uso da plataforma que determinava que os clientes não podiam fazer scan de segurança ou tentativas de ataque para poder mostrar as ferramentas funcionando. Só que isso muitos anos atrás, 10, 12 anos atrás. Hoje em dia a gente já não tem mais isso. Qualquer tentativa de ataque, qualquer tentativa de explorar, de testar o produto, é muito ordens de magnitude menor do que o que a gente vê dia a dia em matéria de ataque, em matéria de tráfego, passando pela plataforma. Então, para a gente não importa mais. Nesse caso, né? Show. E eu acho que assim, também, Ale, em cima do que você estava falando, né? E complementando, obviamente, todo o
o histórico que o Helder comentou também, a evolução é algo notório. Então, evolui-se para os dois lados, né? Evolui, na verdade, É o um jogo de todo. gato. E aí, eu tava no mudo aqui, eu não ouvi o Ale, não. Eu tava falando Eu, que é exatamente isso, é um jogo de gato e rato, né? À medida que um negócio começa a se desenvolver, utilizando de uma tecnologia nova, o pessoal é super criativo, cria um modelo de negócio inovador ali, começa a atuar em cima, o cara vai falar, opa, mas tem dinheiro vazando naquela perna e naquela perna, vou pegar esse dinheiro para mim. E aí começa a fazer os diferentes tipos de ataques. E aí a gente vai detectar, mas tem um ataque novo acontecendo aqui, uma vulnerabilidade diferente que eu não conhecia, e você implementa uma proteção. É sempre assim, né? exatamente. Negócio. E como evolui para os dois lados, a nossa capacidade de entendimento também tem que evoluir no sentido de que a gente estava falando sobre isso, né? Até esses dias, Helder, com a Ale também, o Bob, os workloads mudam. O O workload que a muda. gente entrega do lado de lá também muda. Então você começa a olhar para um cenário de IoT, de internet das coisas, carros autônomos. Você está falando de um workload que do outro lado você não precisa mais ter um poder de processamento e retenção de dados tão grande. Você precisa ter confiabilidade no tráfego e você precisa ter performance. Precisa ser confiável o que você está transmitindo, precisa ser rápido, porque uma resposta que talvez demore um ERP 2, 3 milissegundos a mais muda muita coisa. Uma resposta de um stop, uma mudança de faixa, né, de um carro autônomo, muda muita coisa. Muda muita Esse coisa. exemplo é bem legal, né? Um ataque, imagina um ataque em cima de um carro Exatamente. autônomo, né? Vocês E chegaram eu a acho que é ver no onde a gente passado? começa a Eu fazer não um paralelo, né, Ale, eu tô... Pode volto. falar. Não, desculpa, te cortei. Eu ia falar esse negócio Imagina. do carro hackeado. No passado teve. Eu lembro que eu usava essa reportagem em diversas apresentações. Acho que foi um Jeep, era um Cherokee, que o pessoal conseguiu hackear remotamente pelo 3G e eles tomaram o controle do carro. Então tinha um pessoal, era teste, né? Eles estavam mostrando como funcionava, mas eles tomaram o controle. Através do multimídia, eles conseguiram acessar todo o sistema de controle do próprio carro. Eles aceleravam, eles paravam, abriam a porta, fechavam vidro, faziam o que quisessem. Eles pararam o carro, mandaram o carro parou, os caras não conseguiam mais andar. Imagina isso numa frota, né? Milhões deles. Maravilha. E esse é o ponto, eu acho, que quando a gente fala de evolução e de tendência, é da gente entender também essa mudança, né? Então, pô, a gente já deu 2 exemplos aqui e a gente tem N outros que é discutível se é a curto, médio ou longo prazo, mas a gente está falando de metaverso. E a gente até estava brincando, né? Tem a criticidade ali de um carro autônomo, que é claro, mas do metaverso, não sei se todo mundo já teve oportunidade, né? Mas a gente tem aqui na Popos alguns óculos de realidade virtual ali, e assim, a reprodução dos sentidos, ela é fiel ao que você sente. Você coloca uma montanha-russa ali, você sente os mesmos medos ali. Então, dependendo como for uma pessoa que tem ali uma predisposição cardíaca, e aí você invade ali a realidade da pessoa e joga. Você está falando de mexer com coisas muito sérias. Então, quando a gente. De quando em vez é abordado também para falar sobre metaverso, pô, de como a gente está olhando para isso. O que a gente sabe é que é uma mudança muito forte de workload, então existe uma tendência a isso. Ninguém sabe ao certo o quanto a gente está falando, mas existe uma preocupação muito grande também no quanto, no quão, no quanto a gente vai trafegar de dado Ô, e o Luan, quanto que isso tem que ser seguro. Isso é fato. ô, E Luan. performance, né? Acho que um outro exemplo legal que eu lembrei agora, poxa, cirurgia remota, né? Tem algumas cirurgias agora que acontecem remotamente, médico do outro lado do mundo, um robô ali no hospital fazendo essa cirurgia. Poxa, e se tiver alguma latência muito grande, alguma questão nessa comunicação, né? Aí são vidas, Exatamente. né? Lembra que eu falei na hora que eu comecei a falar sobre a história da Camai, eu falei, olha, guarda sempre a seguinte informação: latência. Exato. O propósito inicial da Camai e aquilo que a gente continua trazendo no nosso DNA é sempre lidar com a questão de latência. Vocês estão dando exemplo do carro autônomo, vocês estão dando exemplo de cirurgia remota,
você está falando do metaverso, são coisas que a sensibilidade à latência é muito grande. Welder, As aplicações. deixa eu falar um negócio em cima disso daí que você falou, matéria de latência, e complementando com o que o Luan estava falando, questão do tráfego do dado, né? Onde a gente está indo agora é justamente a latência de processamento do dado. Se você adiciona 5G, e, né, considerando também o IoT, tudo que a gente já está processando remotamente hoje, o volume de dados e a necessidade de processamento rápido desses dados é o que vai fazer a diferença. Então, pega o volume lá numa ponta, leva o dado lá na ponta, leva ele até um lugar centralizado, faz todo o processamento junto ali, aumentando a latência, etc. Depois devolve uma resposta até lá na ponta. Você tem aí um par de milissegundos, na casa das centenas, que pode atrapalhar o funcionamento. Vai atrasar a virada da faixa, vai atrasar a mexida lá do bisturi, isso vai ser problemático. O que a gente está... Uma das... Não sei nem se eu posso dizer mudança, mas um posicionamento que nós estamos adotando agora, além do que a gente já faz em matéria de segurança e de performance, é a parte da aplicação, a parte do workload. Onde que esse workload vai rodar? Né? A aquisição da Linode, que a Akamai fez agora nesse ano, é justamente um passo em direção a isso. Como que as aplicações vão existir, onde que elas vão ser executadas, onde que esse dado vai ser processado e qual a necessidade de resposta para aquele dado. Então, a gente pode processar hoje lá na borda, no servidor Akamai, serverless. Talvez as pessoas ainda elas não tenham ou não saibam dessa informação. Nós já tínhamos 2 produtos específicos para fazer o que a gente chama de microprocessamento na borda. Lembra quando eu falei dos servidores o mais próximo possível do usuário? Então, esses servidores já tinham produtos, nós já tínhamos produtos habilitados que permitia microprocessamento nesses servidores lá, para determinado tipo de aplicação, ou seja, o cliente ou o desenvolvedor da aplicação, ele desenvolve a aplicação pensando que ela tem 2 necessidades, ou dividindo a parte de processamento dela, vamos dizer assim, em 2 pedaços. Pequenos processamentos que ele possa ser executado num ambiente de capacidade com uma certa limitação, que é aquilo que ele tem lá na borda, e o que demandava processamento mais pesado, etc., ele leva para o data center. Já existia produto da Akamai voltado a isso. E a Akamai fez esse ano a aquisição de uma empresa de cloud, se chama Linode, e essa ambiente dessa empresa está sendo integrado, uma parte já foi, mas está sendo integrado junto com o restante do ambiente da Akamai para que a gente possa trabalhar na questão de workloads. E sempre pensando em a evolução dos produtos, tanto da Akamai como os produtos da empresa de cloud, vamos dizer assim, eles visam entregar agora, sim, uma capacidade de processamento maior e, de novo, sempre tratando da latência. Porque o que a gente enxerga, lembra que eu falei da questão da gente olhar para as indústrias, olhar o que elas estão fazendo à frente, para que caminho elas estão indo, etc. O que a gente enxerga é que uma nova geração, as novas gerações de aplicações que serão desenvolvidas, elas são e serão muito sensíveis à latência. E é nesse sentido que a gente tem que ter infraestrutura suficiente para dar suporte aos clientes que vão ter essas aplicações. É isso que a gente está fazendo. Esse é o caminho que a gente está fazendo. Além da segunda, ou seja, a distribuição lá no começo, o segundo passo, segurança, e o terceiro passo, processamento. E ter uma estrutura de cloud para dar vazão ou dar suporte aos clientes que estão necessitando disso. Legal. Não, e antes que a gente entre num tema mais específico que eu queria que você comentasse, Helder, sobre uma das tendências que a gente assim, pode dizer, né, que houve bastante, e acho que é unânime entre os órgãos que analisam novidades, né, sobre Zero Trust, como que a gente pode abordar assim, de forma macro também a aplicabilidade, mas eu queria amarrar um ponto super interessante, porque a gente pegando um pouco dessa jornada especificamente da Akamai, a gente fala muito segurança e performance, a gente chega aqui em tendências que
pode até ser que quem está ouvindo a gente aqui fala, pô, mas a gente está falando de metaverso, a gente está falando de IoT, é um negócio meio distante, mas o que é interessante é o ponto de encontro. Para você ter uma performance no metaverso, tudo bem, a gente não vai levar o ambiente da Populous dentro do metaverso, mas eu preciso de uma solução que me dê capacidade de suportar isso. Traz isso para a realidade do ERP, da aplicação. O que eu tenho de solução suporta? Não, não suporta. Então é interessante que seja revisto. Eu acho que tudo que a gente analisa, né, de tendências para os próximos anos, vamos passar um pouco adiante, né, mais do que 2023, converge sempre em soluções que consigam ter escalabilidade, que consigam entregar uma capacidade de processamento, e eu estou falando de processamento de rede mesmo, diminuir latência, performance, e consiga também fazer uma proteção forte, porque aí você começa com as siglas, que é o que a gente também não quer trazer muito siglas aqui para não ficar nada complexo, ou produto, tá? Acho que a ideia é o conceito mesmo, mas acho que esse ponto é super interessante. Tudo que a gente fala, né? E aí muda completamente. A gente está falando aqui de carros autônomos, pô, é completamente oposto ao metaverso, né? São soluções completamente opostas. Mas em algum momento a gente tem um ponto de encontro que são das soluções que vão prover tudo isso. E de como a gente vai prover tudo isso, né? Você quer ver um caminho? Você quer ver eu vou colocar, eu costumo dizer, eu vou colocar mais uma pimentinha nesse tempero, que é o seguinte. Pensa na evolução do blockchain. A utilização do blockchain. Nem falamos sobre sistemas isso, perfeito. de CRM, sistemas de ERPs, etc., integrados a uma plataforma de blockchain que já está disponível, tem empresa desenvolvendo isso, você vai ter troca de informações, ou seja, você vai ter blocos de informações com selo de quem foi que produziu, e isso é rastreável ao longo da rede, vamos dizer assim, ou ao longo da utilização daquela informação. É óbvio que isso é muito bom, a questão de ser rastreável, porque você, por si só, essa tecnologia, ela já carrega um aspecto de segurança muito forte. Já gera um rastro, né? Exatamente, já gera a possibilidade de rastreio, né, daquela informação. Porém, isso vai rodar em plataformas abertas, né, para que as empresas se beneficiem disso. E, de novo, aqui é um mantra, né? Ou seja, plataforma aberta, vai gerar volume de tráfego, vai gerar interesse, vai ter gente. Quem é que vai observar isso também? Os atacantes, né? Toda vez que você tem evidência, ou algo está em evidência, a frase é melhor colocada assim, se algo ganhou evidência, ele é observado por todo mundo, por quem tem interesse de fazer negócio ali e por quem tem interesse escuso de tentar gerar benefício financeiro através daquilo. Então, quando a gente coloca o blockchain também nessa discussão, você vê a infinidade de possibilidades alternativas e que as pessoas, as empresas, obviamente, têm que se preocupar com aquilo e construir as suas estruturas, fazer o uso. Tem benefício ali, é bom aquele benefício, eu vou conseguir alguma coisa para o meu negócio através daquele benefício, de maneira nenhuma estou dizendo assim, ó, toma cuidado. Não, pô, mergulha de cabeça e vai buscar aquele benefício. Agora, mergulha de cabeça com os dois braços abertos, né? O braço direito buscando o benefício para o seu negócio, com o braço esquerdo se protegendo para que o benefício realmente apareça e que você não tenha problemas, né? Perfeito. Bom. E aí, a gente já até citou mais um caso que é muito bom, né, do blockchain, para ver, assim, a infinidade, né, de possibilidades que a gente tem e o quão crítico e sério é aquilo que a gente está falando aqui, né? Eu queria que você falasse brevemente, Helder, sobre um pouquinho sobre Zero Trust, porque eu acho que é um tema que está super no momento aí, né? A gente tem falado bastante e eu acho que é interessante a gente falar sobre conceito e um pouco da aplicabilidade dele. Tem uma apresentação, se você colocar, a gente vai usar ali sei lá, uns 3, 4 slides aqui no mar, que a gente percorre tudo isso. Pode ir para frente. Vamos lá.
Então, quando a gente fala de Zero Trust, tem que entender o seguinte: Zero Trust não é um produto, Zero Trust não é uma única coisa. Zero Trust, ele busca é um conceito, é uma postura de segurança que as empresas têm que adotar. Isso foi definido pelo Gartner, sei lá, mais de 10 anos atrás. Porém, ele adquiriu uma relevância maior nos últimos anos, exatamente por tudo aquilo que a gente já comentou, ou seja, o crescimento da utilização da internet para se fazer negócios, ou a evolução muito grande que a transformação digital trouxe para uma série de empresas, etc. Então, e obviamente os volumes de ataque cresceram também, carregados por tudo isso, e aí essa postura de segurança que se chama Zero Trust, ou essa definição, passou a estar muito mais em evidência. E se eu pudesse resumir de uma maneira muito simples, é você pensar o seguinte: é uma postura de segurança onde você tem que defender, ou você tem que trabalhar em alguns pontos, princípios, né? Princípios de segurança que você pode utilizar. Que princípios são esses? Por favor, próximo slide. Isso aqui era só um comentário que é o seguinte: aquela história, aquilo que a gente tinha antigamente, que a gente chamava de perímetro de segurança, ou seja, um data center, algo fechado, etc., não existe mais. Hoje você tem as aplicações distribuídas em ambientes multi-cloud, as empresas utilizam soluções que ainda rodam in-house, ou seja, nos seus data centers próprios, soluções que são adquiridas como modelo SaaS de empresas terceiras, ou as próprias aplicações que estão rodando em cloud, seja em uma cloud, duas ou quantas forem necessárias, ou quantas as empresas escolhem ter os seus workloads à frente. Então, ou seja, a arquitetura que você tem hoje é uma arquitetura multisserviços, ou seja, a internet é a base de comunicação de tudo isso, e as aplicações estão colocadas aonde for mais benéfico para que elas rodem, para que elas entreguem o que for necessário. Por isso, é necessária a mudança de postura. E o Zero Trust, o que ele defende? Ou qual é a mudança de postura? Primeiro, todo dispositivo, toda a entidade que estiver fazendo acesso, o usuário que está fazendo acesso às aplicações e tendo acesso aos dados, eles estão se movendo em função da necessidade da evolução da tecnologia. Os processos, eles estão direcionados para um movimento de transformação digital, aumentando a integração, aumentando a disponibilidade de informação, aumentando a questão do processo operacional, tornando ele mais eficiente. Tudo isso está envolvido na questão da mudança de postura, de como as empresas encaram ou como elas desenvolvem os seus ambientes tecnológicos. E todo esse ambiente mais complexo, mais diversificado, e buscando sempre a eficiência, ele traz consigo um risco maior. Por isso, a questão de você mudar a sua postura, a maneira com que você olha o seu ambiente tecnológico hoje, e passar a ter como está se chamando, uma postura de Zero Trust, ou seja, uma postura de confiar menos e dar mais segurança. Perfeito. Né? Eu gosto de comentar sempre para os clientes, que a gente sempre comenta sobre esse conceito de ZTNA, que assim, é simples, não confiar em ninguém, né? O Zero Trust não confia em ninguém. Não é trazendo mais para o mundo técnico, assim, poxa, usuário e senha, pô, vou entrar no meu ambiente, vou entrar numa aplicação minha, da minha empresa. Hoje, usuário sem o duplo fator é o comum, né? Que um duplo fator de autenticação que se aplica de segurança para o ambiente. Mas esse conceito de Zero Trust pede para você trazer mais camadas de segurança, né? Checar esse endpoint do usuário, se o celular ou o notebook dele está com, por exemplo, um antivírus atualizado, para ele poder entrar dentro do ambiente, isso é um ponto legal. Tem o duplo fator de autenticação, que é o mais comum, e fazer checks constantes depois que o usuário está dentro do ambiente, né? Não só abrir a porta e ele entrar. Exatamente. Né? Talvez essa seja uma das, conceitualmente, é uma das mudanças, não sei se é a mais importante, mas é uma mudança muito importante, que antigamente o que você faz
por definição. Você valida a senha, duplo fator de autenticação, o cara validou, entrou no ambiente. Uma vez ele entrando no ambiente, ele pode fazer o que ele quiser lá dentro, né? Ou ele entrou na porta da casa, está liberado para andar por qualquer cômodo da casa. Exato. Então, a primeira mudança de postura é o seguinte: primeiro, o privilégio que esse usuário tem que ter quando ele entra no ambiente tem que estar controlado no sentido de ele só ter acesso àquilo que ele precisa ter acesso. Se a empresa tem 10 aplicações diferentes dentro do seu ambiente, mas aquele usuário específico ele é um usuário de 3 aplicações. Então, o privilégio de acesso dele só pode dar acesso àquelas 3 aplicações e não às demais, né? Até para que você controle. E a outra coisa, mesmo nas 3 aplicações, que isso é uma outra dos princípios do Zero Trust, é o seguinte, de novo, um exemplo hipotético. Esse camarada é uma pessoa que tem acesso ao sistema de faturamento da companhia. E a função dele está determinada que ele entra no sistema de faturamento, preenche algumas coisas lá e emite nota fiscal. E é isso que ele faz todo santo dia. Então, você tem um histórico de qual é a atividade que ele exerce, o comportamento dele. Se num determinado dia ele entrou, ao invés de ele emitir uma nota fiscal, ele começa a baixar arquivo, fazer download de informações financeiras da empresa dentro do sistema de faturamento, tem algo errado. Essa não é a função dele. Então, você avaliar o comportamento histórico dos usuários e toda vez que alguma coisa está acontecendo diferente, você gera uma informação de alarme para que aquilo seja verificado. Isso faz parte da postura de Zero Trust. Então, pula para o próximo slide, por favor. Então, o que a gente fala dos princípios, ou seja, nenhuma entidade, nenhum endpoint, ele é confiável por definição. Você tem que checar, validar e continuar revalidando o privilégio, né, dele de acesso constantemente, mesmo quando ele já está conectado. Então, de tempos em tempos, você tem que revalidar aquele acesso. O privilégio de acesso tem que ser mantido no mínimo necessário para que o usuário faça a atividade para a qual ele tem que se conectar. E implemente mecanismos de monitoração. Ou seja, monitore o que está sendo feito constantemente. Faz a definição do que, na palavra em inglês, o behavior, né? Ou seja, qual é o comportamento dele, histórico que ele tem dentro do ambiente, e se em algum momento algo de diferente no comportamento acontecer, isso na monitoração você tem que alarmar para que seja verificado. E tomar alguma ação. E tomar alguma ação. Automatizar isso, né? Pode automatizar isso. Toma alguma ação de pedir, por exemplo, que revalide o acesso de novo, que revalide o perfil, verifica perfil, alguém faz algum contato, ou seja, a automação que você quiser fazer, você pode fazer. Mas garanta que você está validando sempre os acessos, garanta que você dá os privilégios o mínimo necessário, como eu disse, e garanta que você está acompanhando o comportamento daquele acesso dentro do seu ambiente. Isso é a maneira de você implementar o que a gente chama de postura de Zero Trust. Isso é muito fácil de falar, como eu disse aqui, mas é difícil, não é tão fácil assim de fazer, né? Mas então quer dizer que se eu comprar o produto A, B ou C, eu implementei a postura Zero Trust na minha companhia? De maneira nenhuma. Tanto é que dentro da Camai mesmo, para que a gente tenha o escopo completo de Zero Trust implementado dentro de uma organização, nós temos 5 produtos que trabalham em conjunto para fazer tudo isso que eu falei, né? Então, o básico protege o acesso do usuário. Aquilo que você falou, o usuário identificado corretamente, o dispositivo, o endpoint que ele está usando está adequado, está atualizado, tem antivírus, etc, etc. O processo de acesso tem que ser validado, o processo de acesso tem que ser seguro, aquilo que a gente chama de acesso norte-sul, ou seja, vem do usuário e entra dentro do ambiente, e protege a rede depois que o acesso é feito, né? Para evitar que, no caso de algum malware entrar dentro da rede através desse acesso que foi feito por um usuário qualquer,
Aí aquele monte de técnicas que as pessoas já conhecem, é phishing, é um download de um arquivo através de uma mensagem de e-mail que foi feito que não deveria, um acesso a um link de internet malicioso que foi feito através do browser e que não deveria ter sido feito depois que a pessoa já se conectou, e que aquilo carrega para dentro do ambiente um malware qualquer. Se um malware qualquer entrou dentro do ambiente da empresa, como é que você faz para evitar que o impacto daquele malware, na hora que ele começar a agir, seja muito grande? Então, também tem coisas específicas ou tem soluções específicas para evitar que o impacto seja muito grande. E talvez aqui, e aí, quando eu falo da solução específica, a gente está falando de segmentação. Talvez aqui o Ale possa complementar um pouco para falar um pouco de segmentação. Esse assunto é bem legal, Ale. Vocês estão me escutando, né? Vamos sim. Eu ia justamente trazer à tona esse tópico, assim, porque a gente está falando do acesso, né, de garantir o acesso em matéria de Zero Trust, o princípio de validar os acessos às aplicações, mas isso é o que está, vamos dizer, de certa forma, no controle do usuário. Você tem todo o ambiente de aplicações, todo o ambiente de aplicações onde que esses usuários estão utilizando, que em função até da pandemia, da transformação digital que as empresas estão passando, esse um ambiente não é mais um ambiente. Esse um ambiente pode ser um sem número de ambientes distintos, com aplicações, microserviços, as coisas se falando, etc. E o usuário tem um acesso ali, né, com o usuário e senha dele, num front-end, numa interface só, mas por trás tem um zilhão de coisas. O que eu queria falar, até antes de entrar na parte de microsegmentação, é que assim, o Zero Trust não é só o Zero Trust Network Access, vamos dizer assim, né? O ZTNA, que é a parte do acesso à aplicação. Mas o Zero Trust é o entorno disso tudo. Então, a gente garante a autenticação, o Multi-Factor Authentication, garante que o acesso sendo feito ali é o que pode ser feito. Mas aí, caindo... Para te dar suporte, pula para o próximo slide que tem... Aqui, ó. Aqui você tem a visão completa das coisas. Legal. Boa. Que é justamente isso. O ambiente em si, o norte e sul, a gente está protegendo com o ZTNA e com o SWG. Seja no acesso às aplicações que estão distribuídas, as aplicações que estão distribuídas por pessoas que estão distribuídas também, ou o acesso à internet, que é um outro vetor de invasão, né? O malware, o phishing, o e-mail, etc., que vai proteger o dispositivo, garantir que aquele dispositivo possa ser utilizado, mas o ambiente é onde a gente entra com a microsegmentação, o ambiente que a gente está limitando a conversa, vamos dizer assim. Só pode falar, em matéria de ZTNA e de Zero Trust, a gente está apontando que você precisa validar e autenticar e autorizar todas as requisições. E com microsegmentação a gente complementa isso, que a gente está complementando na forma de fazendo basicamente a mesma coisa, mas no nível da infraestrutura, no nível do serviço. Ou seja, este serviço só pode conversar com esse e esse outro. Esses usuários só podem falar aqui com o front-end, com a interface da aplicação. Eles não podem tentar conectar aqui ou ali lá. De forma que, se acontece, de fato, de você ter qualquer tipo de acesso malicioso com sucesso e infectar um malware, um ransomware, em algum dispositivo, a gente está limitando o impacto. Porque tem diversas formas, né? Além todo o princípio de Zero Trust, você tem os EDRs, XDR, qualquer coisa que está rodando lá no dispositivo, no computador dos usuários, no celular, tem MDM, tem um monte de outras soluções para controlar os dispositivos, mas a comunicação deles fica, né, a Deus dará, vamos dizer assim. E aí, com microsegmentação, a gente consegue limitar e impedir que qualquer dispositivo que seja infectado, ele não vai conseguir espalhar a infecção não vai conseguir se espalhar pela infraestrutura. A gente está limitando a comunicação. Então, é a visão de segurança, né, impedindo, diminuindo, mitigando o risco de ter um ataque bem sucedido à infraestrutura e limitando o impacto desse ataque. Caso aconteça dele ter sucesso, a gente limita. E como que a gente faz isso, né? Hoje é tudo em função de software, tá? A gente não tem um appliance, nada que vai ficar instalado ali. Mas esse software está monitorando a comunicação de rede. Vamos dizer que é um firewall em software. Está monitorando a comunicação de rede, o que recebe de uma política centralizada. Então, a gente primeiro vai trazer visibilidade
né? Qual que é o fluxo de comunicação entre as aplicações aqui dentro, qual que tem que ser o fluxo de aplicação, dessa comunicação entre as aplicações. Aí se implementa essas políticas que estão garantindo que só aquele fluxo aconteça. E aí depois você tem o monitoramento, que o Helder colocou, para garantir, né, que se tem algum alerta, se tem alguma coisa que está acontecendo ali, você possa agir imediatamente. E aí isso complementa todo o nosso portfólio de Zero Trust, que a gente está protegendo o acesso à aplicação, protegendo o acesso do usuário à internet, a gente protege a infraestrutura, a gente protege a aplicação, porque além de tudo isso de ZTNA, a gente também tem, né, dentro do mesmo, não do ZTNA, mas dentro do mesmo princípio, a gente também adiciona a parte de DNS, as zonas de DNS mesmo, que precisam ser protegidas para impedir, né, que o serviço para garantir que o serviço esteja disponível. E implementa o AF também, à frente dessas aplicações web que estão sendo acessadas com o ZTNA. Dessa forma, a gente limita não só um usuário que não deveria acessar aquela aplicação, acessando a aplicação, mas também limita o usuário que tem autorização para acessar a aplicação de executar qualquer tipo de vulnerabilidade, de testar qualquer tipo de vulnerabilidade e ganhar acesso a funções dentro daquela aplicação que ele não deveria ter. Dessa forma, a gente consegue limitar, vamos dizer assim, né? A gente limita... Eu queria só fazer um único comentário aqui em relação a isso tudo. Eu mesmo falei que são 5 produtos diferentes. Você está passando por cada um deles e mencionando o que cada um deles faz. Mas é importante a gente comentar também o seguinte, para quem está assistindo aqui, às vezes a pessoa pensa o seguinte, pô, mas caramba, para mim implementar esse negócio todo aqui, eu vou gastar zilhões de dinheiro, né? Quer dizer que para implementar uma postura de Zero Trust, eu vou ter que fazer um investimento absurdo, tudo ao mesmo tempo, etc, etc. É óbvio que não, né? Não precisa ser assim. Isso é uma das coisas que a gente discute muito com os nossos clientes. A gente mostra o portfólio todo e fala, ó, isso aqui é uma jornada para você implementar. Você não tem que implementar Zero Trust em uma semana ou um mês. Não tem que ser isso. Tem que ser uma jornada de trabalho. Pensa num projeto de médio e longo prazo. Pensa num projeto que se ajuste à sua capacidade de investimento em soluções, no seu budget, em função do tempo que você precisa. Trabalhe naquilo que é a sua maior dor neste momento e busque a solução que vai te ajudar para o teu momento de desenvolvimento da tua rede, das tuas aplicações. São diferentes produtos que eu tenho aqui, mas não necessariamente eu tenho que instalá-los ou tenho que implementá-los todos de uma vez. Agora a minha necessidade é que eu coloquei todo mundo na rua e eu tenho que viabilizar uma entrada segura para os meus usuários que está todo mundo na rua. Tá bom, então você vai implementar a solução e dar a característica de segurança de acesso para todo mundo que está na rua e garanta que quem está na rua vai fazer um acesso seguro, não vai trazer porcaria dentro do acesso dele, etc, etc. Mas agora eu preciso proteger minhas aplicações ou proteger o meu ambiente interno para que ele não acesse sites maliciosos externos da internet. Então tá bom, então agora vamos implementar esse outro produto aqui que vai identificar tudo que está sendo acessado a partir do seu ambiente e garantir que você não vai estar acessando nada que não possa. Então, tem que se olhar isso num projeto, como eu disse, de médio e longo prazo, dentro das capacidades de investimento de cada empresa, para o tamanho de cada empresa, e às vezes não necessariamente a empresa precisa implementar todas as soluções, depende das características de negócio dela, do que ela faz na internet, do que ela precisa, etc. Então, é importante a gente comentar isso para não pensar, putz, isso aqui é um monstro e vai me custar mais um monstro de dinheiro para implementar. O Helder, ninguém está dizendo que é nada de graça, não é isso de jeito nenhum, mas é possível você pensar num projeto de médio e longo prazo e passar a trabalhar num plano para implementar uma postura de Zero Trust na sua organização ao longo do tempo. O Helder, eu acho importante a gente pontuar uma outra coisa, que assim, é exatamente o que o Luan começou a conversa lá atrás. O pessoal ainda olha muito para a segurança como uma questão de custo. Então, está buscando diminuir o custo. Mas essa não é uma visão legal. Inclusive, eu vou falar, essa é uma visão errada. Porque o investimento em segurança tem que ser associado ao tamanho do negócio. Né? Sim, eu posso dar um exemplo? Peraí. Não é nem o tamanho, mas a criticidade do negócio. Porque você pode ter empresas que não são
empresas de porte com dezenas de milhares de usuários, empresas grandes assim, faturando bilhões, mas que tem a necessidade do pessoal acessar a aplicação remotamente, o pessoal está seguro acessando aquele ambiente, e é por ali que é conduzido o negócio. E ele está faturando, está crescendo, está faturando seus milhões por ano ali, que seja o caso, né? O ponto sendo, quanto dinheiro que vai faltar, quanto dinheiro que vai perder, como que vai ser impactado o negócio se ele parar 5 dias por conta de um ransomware? Porque ele evitou de fazer o investimento de, sei lá, X mil reais aí num ano, porque putz, o orçamento está um pouco apertado. Cara, você não gastou, chutando, tá, gente? Não é o preço do produto, não. Mas não gastou 50 mil reais ali no primeiro ano, e no segundo ano agora você vai ter que gastar 5 milhões. Eu vou dar dois exemplos acerca disso. Então é muito importante considerar quanto do orçamento que você está aplicando continuamente em segurança, até porque o continuamente é a maior das verdades, né? Você não vai comprar um produto e ficar seguro. Você vai ter produtos, serviços, treinar a equipe, contar com o parceiro, contar com o fornecedor, contar com o serviço do fornecedor para poder fazer aquilo funcionar, para garantir que o negócio vai andar. Que o propósito todo é o negócio, né? Ele não está investindo em proteger o negócio. É a mesma coisa, você vai vai fazer uma frota de táxi e não vai segurar o carro. Como, né? Você tocou num ponto muito importante. O teu fornecedor de solução de segurança tem que ter qualidade na prestação de serviço. Ele precisa ter uma equipe muito boa, porque sabe aquela história de você só conhece os seus amigos no momento da tristeza, né? Ou seja, no momento da dificuldade. Exato. É ali que você conhece os seus verdadeiros amigos. Para fornecedor de segurança é a mesma coisa, você só conhece o seu bom fornecedor de segurança no momento que você está sendo atacado, né? Se ele está te dando o suporte adequado, está ali junto com você para enfrentar aquele problema e resolver. Quando a gente fala da questão de investimento, como você disse, eu vou dar 2 exemplos. Um aconteceu esse ano. Uma empresa no mercado de varejo sofreu um ataque, ela nunca admitiu publicamente que aquilo foi um ataque, mas é o que se pensa, é o que se conclui, né? Conclui em relação do que aconteceu, tá certo? Ela ficou 4 dias com o ambiente dela impactado. Como ela é uma empresa de capital aberto, infelizmente, por um azar até deles, o balanço deles tinha que ser publicado 2 meses depois do que o ataque aconteceu. Nossa. E o valor da perda de faturamento ocasionado pelo ataque teve que ser publicado. Eles perderam quase R$1 bilhão de faturamento por causa de 4 dias que ficou parado. Queríamos nós, aqui da Camai, receber de conta que ele tivesse pago para nós durante 1 ano de prestação de serviço R$1 bilhão. Queríamos nós aqui. Então, ou seja, se ele tivesse, eu não vou dizer que ele não faz investimento em segurança de maneira nenhuma, mas uma brecha qualquer aconteceu e eles foram impactados. Quanto que eles deveriam ou quanto que eles poderiam ter investido em soluções de segurança que talvez, de novo, nunca é 100% garantido, que talvez tivesse evitado o problema que eles tiveram. Será que a conta não seria muito menor do que esse 1 bilhão? Isso é um exemplo. Um outro exemplo no mercado de saúde. Há 2 anos também, uma empresa do mercado de saúde aqui no Brasil sofreu um ataque de ransomware. Eu não me lembro direito quantos dias eles ficaram com o ambiente deles impactado, ficaram fora do ar, e para eles resolverem, eles pagaram um resgate. E o número foi divulgado. Eles pagaram R$11 milhões de resgate para ter a senha de criptografia dos arquivos dele recebida dos hackers para que ele pudesse recuperar o seu ambiente. Então, gastaram R$11 milhões num resgate. Se ele tivesse comprado soluções de segurança, ele gastaria R$11 milhões no ano com uma solução de segurança? De jeito nenhum, de maneira nenhuma, certo? Eu vou dizer para você que eu tenho grandes bancos que são clientes da gente, que tem muitas soluções de segurança implementadas dentro do banco e que a conta dele no final do ano não é essa, né? Ou seja, ele gasta muito menos para se proteger. Eu estou falando de um banco, que é um tipo de indústria extremamente visada, né? Então, tem que ser pensado dessa maneira. Mas, e se eu não
Mas por que eu vou investir em segurança? Eu não vou ser atacado? Erroneamente você está pensando isso. Hoje em dia, o que a gente sempre fala nas webinars que a gente participa é o seguinte: as empresas não têm que pensar se ela vai ou não vai ser atacada. Ela só tem que pensar o quando ela vai ser atacada. Não é uma questão de sim ou não, é só uma questão de tempo. Que ela vai ser atacada um dia, vai, não tenha dúvida disso. Não existe Deixa eu até isenção e falar. não existe mercado Não. maior ou menor. Volto a repetir aquilo que eu já disse antes. Quanto maior a evidência você tem no mercado, mais suscetível a observações você está. Seja uma indústria, aí quando eu falo indústria, a indústria financeira está em evidência, então as empresas ligadas à indústria financeira estão em evidência. A indústria de saúde está em evidência, a indústria de saúde vai sofrer ataque. Isso é fato, por exemplo. Com a história da pandemia, a indústria de saúde ficou em evidência. A quantidade de ataques em empresas de saúde, hospitais, planos de saúde, etc., aumentou estupidamente. E já existe casos, inclusive foi muito comentado na mídia nos Estados Unidos, um ataque num hospital qualquer causou a morte de um paciente, né? Então se discute muito a questão de, olha, a que ponto chega o malefício que isso traz, né? Exato. Então, e não só a indústria, se a sua empresa está ganhando destaque no mercado, e é isso que toda empresa busca, né? Ou seja, sucesso nos seus negócios, se ela está ganhando destaque no mercado, ela passa a estar em evidência. Se ela passar a estar em evidência, alguém um dia vai observar aquilo e vai falar, não, peraí, aqui esses caras aqui estão crescendo, esses caras aqui estão tendo sucesso naquilo que fazem, tem aqui uma oportunidade de eu tirar alguma vantagem aqui. Então não é uma questão de vai ser ou não vai ser, é simplesmente de quando vai ser. Quando, né, Helder? Né? Acho que o Ale queria fazer um comentário, né, Ale? Eu vou até dizer assim, não é nem o quando, é o se já foi. Porque o que eu queria complementar é, ou você vai ser, ou você já foi. E o já foi, eu queria dar um exemplo de um cliente que a gente foi testar um serviço uma vez, era um serviço de Zero Trust, inclusive, o SWG, né, o Gateway, o Proxy, e ele estava tudo bem, estava tudo funcionando, as ferramentas de segurança dele estavam protegendo ali o endpoint e tudo mais, antivírus, etc. A gente colocou o serviço para funcionar e imediatamente identificamos ali que tinha vazamento de tráfego via DNS, exfiltração de dados, desculpa, exfiltração de dados via DNS. E não era uma máquina, eram dezenas das máquinas dele, dos usuários, e cada uma delas fazendo megabit por segundo, vazando dado via DNS. Era um volume de tráfego grande que estava perdido no meio do restante. Como ele não tinha visibilidade, não tinha, né, essa capacidade de investigar, ele não sabia. Então ele não sabe quanto de dados, quantos, sei lá, gigas ou teras de arquivos privados da empresa vazaram por ali. Se vazou a aplicação inteira, se vazou um banco de dados inteiro, ele não sabe desde quando que estava acontecendo. Ou seja, ponto sendo, se já não aconteceu, vai acontecer, independe do segmento mesmo, exatamente o que Perfeito. eu estava falando. Até complementando o que eu tinha falado da empresa de saúde, você tocou num ponto importante. A empresa de saúde que eu comentei, depois identificou-se o malware que foi utilizado por ataque de ransomware dentro da estrutura daquela empresa, ele ficou dentro da infraestrutura deles durante 4 meses. Ele entrou e somente 4 meses depois é que o ataque se tornou realidade. Ele ficou durante 4 meses se espalhando naquilo que no slide anterior eu tinha usado o exemplo do norte e sul, que é a entrada, mas o espalhar é o leste-oeste, ou seja, quando ele navega na horizontal, né? Se espalhando por dentro da infraestrutura para que só então, numa determinada data, aquele malware instalado em várias máquinas, ele faça o que ele foi programado para fazer. Foram 4 meses que o malware ficou navegando dentro do ambiente do cliente, sem ninguém identificar, tá certo? Até que ele literalmente se acionasse, vamos dizer assim, e impactasse o ambiente da empresa. Perfeito. Como eu falei, o investimento não pode se olhar o investimento, o que a gente está falando, não se pode olhar o investimento em segurança como um custo, e sim uma questão de proteção de receita, proteção de proteção do seu negócio, né? proteção do negócio, proteção de reputação. Exato. Né? Aquela empresa de mercado de varejo que eu falei, de e-commerce,
ela teve 4 dias de interrupção do seu negócio. Tem um número que eles levantaram de quanto foi a receita que eles perderam diretamente durante os 4 dias. Mas e a reputação deles? Quanto de receita, ou seja, quanto que eles deixaram ou perderam de volume de vendas, mesmo depois que o ambiente voltou a funcionar? Quantas pessoas ficaram receosas de comprar lá por algum tempo? Ou seja, quanto que foi a queda de receita dela ao longo do tempo, mesmo depois que ela voltou? Impacto na Isso marca, né? é difícil de calcular, né? Mas, de novo, quantas vezes ele pagaria novas e mais soluções de segurança que ele teria lá? Muitas e muitas vezes. Perfeito, e o Ale falou, né? O impacto na marca também, né? Isso é É. muito importante. Eu queria pegar só o gancho da fala de vocês, Helder e Ale, para já puxar o encerramento final Ah. e fiquem à vontade, eu queria que vocês interagissem também para complementar, Bob também, mas eu acho que um apanhado geral daquilo tudo que a gente falou, vocês permitem, eu fui anotando aqui para justamente chegar num resumo, né? Mas acho que está muito claro que independente do que a gente esteja falando de tendências, elas podem ser voláteis, a projeção de mercado ela é sempre baseada em muitas coisas, né? Cenário internacional, tudo altera. Então, acho que o importante é ter um norte e o caminho bem definido. E aí o Alder falou bem, né, sobre a evolução de soluções. Não quer dizer que quando a gente fala de Zero Trust, vai precisar investir tudo de uma única vez, em um único produto. Você tem uma jornada, mas é importante que você saiba o caminho final que você precisa atingir. E aí você vai por etapas. E eu acho que tudo isso que a gente fala, né, principalmente da forma como a gente lida com essas questões, conecta muito bem, porque a gente está falando de soluções de microsegmentação, como é o caso que o Ale comentou da Guardicore, você tem contenção, então a certeza que a gente tem que ter é que a gente corre risco, e não é diário, é minuto a minuto. Então, como a gente contém caso aconteça? Não vamos, né, depositar todas as nossas fichas aqui na fé, que às vezes ajuda, né? A fé ajuda, mas não vamos jogar só nela ali. Falar, pô, não vou ser invadido. Mas se for invadido, a gente dá um jeito. Isso que custa muito caro. E os exemplos que vocês trouxeram, acho que são fortes, mas são reais. Não está falando de suposições aqui. A gente está falando de cenários reais, de o que aconteceram. Isso é Então, histórico, né? eu acho que é legal da gente falar sobre isso, né? Do como que, independente da projeção que a gente tenha da tendência, a escolha por uma solução que vai te trazer performance e segurança, que seja escalável, que você consiga, como é o caso da Kamai, que você consiga contratar por serviços e consiga ir acoplando as caixinhas, né? Então agora está me atendendo aqui, mas eu posso acoplar uma caixinha a mais e criando, dando mais robustez à minha estratégia. Mas qual que é a sua estratégia, Luan? É a de Zero Trust. Eu sei bem o final dela, eu sei. Agora eu tô no Zero Trust V1, mas a minha V6 é a implementação dela final. Tudo isso faz com que a gente traga para um paralelo de momento e fala assim, pô, as soluções elas vão evoluir cada vez mais, as tecnologias, os workloads, a gente falou bastante a respeito disso. Mas tenham sempre em mente, pensem sempre com carinho e muita atenção sobre as escolhas que a gente faz diariamente sobre as soluções. Não dá para deixar de lado assuntos como esses que a gente trouxe aqui, porque no final são tópicos que vão se conectar, como a gente comentou, né? Não, e outra coisa, né? Não, a gente sabe que é o seguinte: se eu for olhar uma empresa, o ambiente de negócios e o ambiente de aplicações, as soluções que cada empresa utiliza para a sustentação do seu negócio, isso é também um ambiente de mudança constante. As empresas evoluem, os negócios evoluem, os modelos de negócio se modificam e para sustentar isso, as aplicações se modificam, as necessidades das aplicações, as demandas que as aplicações fazem também se alteram. E você precisa ter soluções de segurança, um parceiro de segurança que tenha a capacidade de acompanhar e muitas das vezes
e está até um passinho um pouquinho à frente para já te dar a sustentação ou já te dar a garantia de que o passo de evolução tecnológica que você está dando, ele está garantido porque você já está pré-protegido, ou pelo menos o teu parceiro está andando junto com você. E isso é aquilo que a gente já falou lá atrás, que a Akamai faz constantemente em função do histórico de informações, da quantidade de insights que a gente tira, do que a gente vê que está acontecendo, o que a gente acompanha de evolução das diferentes indústrias, diferentes empresas, clientes, etc., que a gente tem no mundo inteiro. Então, isso nos capacita para poder trabalhar nesse sentido. Então, isso é importante. Quando a gente olha de tendências que você comentou, e acho que isso faltou, acho que a gente comentar aqui um pouco, ou seja, o que a gente olha que vai continuar acontecendo em 2023? Bom, primeiro é o seguinte, quando a gente fala de ameaças, ameaças são cíclicas. Elas têm um período onde um determinado tipo de ameaça está lá em cima, e depois aquele ciclo daquela ameaça reduz, etc. E vamos lá, reduz não significa que ela vai a zero. Reduz significa que ela diminui a quantidade, mas nunca acaba. Sim. Então, isso é importante se ter a noção de, teve um momento que a tentativa de roubo de credencial atingiu picos máximos. E hoje não tem nada? De jeito nenhum. Ele atingiu um pico, mas ele baixou para um patamar que continua existindo. Então, é cíclico. Então, por exemplo, o que a gente vê que vai continuar acontecendo pesado ainda em 2023? Ataques de ransomware vão continuar acontecendo pesado em 2023. Por quê? Porque traz retorno financeiro bom. Então, vai continuar acontecendo pesado. Ataques de DDoS, que teve uma onda muito grande há um ano e meio atrás, eles voltaram a crescer nos últimos meses, muito alavancado pela questão da guerra da Ucrânia e da Rússia. Então, ataques de DDoS em empresas de infraestrutura, empresas de fornecimento de gás, óleo, etc., etc. E não só na Europa. Engana-se quem pensa que os ataques estão sendo muito direcionados aos países da Europa, porque por causa da proximidade lá do conflito, não. A gente identifica ataques naquele mesmo tipo de indústria aqui na América Latina, aqui na América do Sul. Então, a gente já vê constantemente o volume de ataques de DDoS acontecendo aqui em empresas de infraestrutura aqui da região. Ataques de roubo de credencial, isso é sempre, porque é através do roubo de uma credencial que um atacante vai conseguir penetrar num ambiente qualquer para implementar algum tipo de coisa. Então, são tipos de ataque que a gente vai continuar vendo em grande incidência no próximo ano. Então, de novo, proteções específicas, trabalhar na questão da evolução do ambiente tecnológico do cliente, acompanhar essa evolução e ter a certeza de que o cliente está tendo a possibilidade de proteger o ambiente dele de alguma maneira. É um caminho proteger também. Como um todo, né? Proteger como um todo. Um todo. Bob, quer fazer algum comentário? Alê? Sim, é o que o Helder estava falando até um pouco antes, é uma jornada. Tanto na adoção do Zero Trust, como no entendimento da segurança. Ele vai, vamos dizer, subindo na escala de maturidade. E é justamente isso, assim, entender o que é que eles têm ali. E isso, uma coisa que é muito comum os clientes não têm uma visão geral de todo o ambiente, não tem uma noção completa, assim, de tudo que está acontecendo ali dentro. É um conhecimento que acaba sendo distribuído, né, entre os diferentes times. Um dos exemplos que eu queria ter até trazido à tona antes foi de uma instituição de saúde, um hospital grande aqui de São Paulo, que eles não tinham nenhuma questão de segurança, não tinham tem a preocupação básica, né, mas não tinham essa visão mais holística de todos os ambientes e tal, e eles tiveram um ilustre convidado que ficou lá um período, e era um político, e aí esse político foi assim, né, vamos dizer que não era a pessoa mais amada do planeta Terra. O hospital começou a sofrer diversos ataques. Eles passaram a ter infraestrutura deles caindo. Eles não tinham nada a ver com o peixe. Eles estavam fazendo o trabalho deles certinho ali, né, de tomar conta do paciente. Só que o paciente era um paciente conhecido e muita gente não queria aquele paciente sendo tratado. Coisas absurdas. Só que aí começaram a atacar o hospital. Esse hospital, uma vez que ele entendeu que tinha esse problema, conversou com a gente e a gente implementou uma suíte de proteção geral, assim. E aí, de lá para cá, eles vêm justamente adotando novas soluções de segurança
para ir aumentando e criando mais silos, né? Limitando o acesso das aplicações. Ou seja, está adotando o Zero Trust no tempo. Ponto sendo, tem que se entender do ambiente, tem que se conhecer do que está fazendo, tem que fazer aquela análise de risco, né? Não tem como você não fazer uma análise de risco, e adicionar nos pontos de risco ali coisas que, a princípio, você acha que não tem nada a ver. Por exemplo, um ilustre convidado ficando ali no hotel de saúde que derruba a rede inteira porque tem uma pessoa que não gosta dele ali. X. Serviços de ataque hoje são diversos. Um DDoS, por exemplo, você consegue com um cartão de crédito, vai. Mas, ou com criptomoeda, você consegue comprar um serviço de DDoS e derrubar qualquer um. Você paga pelo tempo de uso, pela escala de uso. Então, sei lá, com $100 na mão, que é, né, vamos dizer, nessa perspectiva de pinga, $100 na mão, você pode derrubar um concorrente, pode derrubar um site grande, derrubar uma empresa inteira, fazer uma empresa parar de funcionar por um dia. Até a empresa conseguir ir lá implementar, correr atrás da solução, implementar a solução tal, já não tem mais ataque, mas o estrago está feito. Exatamente. Assim como a gente vê casos de ransomware como serviço cada vez mais difundidos, né? Então, acho lembra que eu falei lá atrás que vamos desmistificar, pensar que hacker é uma pessoa só fazendo alguma coisa? Não, são empresas organizadas, o cara vende o serviço. Né? Galera, a gente previa já um tema mais aberto mesmo, e a ideia era justamente essa, né? Trazer um conteúdo que fosse um conteúdo direto, de uma forma muito mais direta do que geralmente a gente encontra, né? Puxando muito para produto, falando muito de como que as empresas resolvem, então, da forma como a gente entende, né, a tecnologia. A gente queria fazer esse papo, então a gente agradece pelo tempo que vocês dedicaram aqui. Espero que vocês tenham absorvido o conteúdo. Já adiantando aqui, vou passar a voz para o pessoal fazer o encerramento, mas coloco a Populus, todo o time à disposição. Quem tiver curiosidade, interesse nas soluções, como a gente citou lá atrás, é muito simples a inserção de tudo isso que a gente está falando no sentido de iniciar. Eu acho que esse é o ponto, né? A gente começar é muito mais fácil do que parece. O objetivo final, ele envolve muito mais e até mudanças culturais, que a gente veio falando bastante. Mas, assim, o iniciar, ele é simples, depende de uma decisão. E acho que a decisão é o mais importante. Saber para onde a gente precisa seguir. Então, coloco todo o time à disposição. Novamente, obrigado pelo tempo aí. Legal, Luan. Eu gostaria de agradecer também, pessoal, o tempo de vocês nessa manhã aqui conosco. E como o Helder comentou, né, cara, e complementando o que o Luan acabou de falar, vai ser uma jornada, né? Então, nós da Populus estamos aqui à disposição de todos vocês para percorrermos juntos essa jornada e garantindo aí segurança, performance, um ambiente bem bacana para a empresa de vocês. Obrigado, Helder. Obrigado, Ale. Por favor, Helder. Ale. Fala, Ale. Acho que tá no Você mudo. tá em mudo, mano. Tava mudo, brincadeira. Obrigado vocês por terem convidado a gente, obrigado o pessoal que ficou aí quase 2 horas escutando a gente falando pelos cotovelos aqui, né? Eu acho muito legal o formato podcast, porque a gente conversa, a gente não está simplesmente apresentando, né? Então, é essa conversa que enriquece bastante o discurso, o diálogo, e todo mundo que está assistindo vai aproveitar disso. Mesma coisa que a gente faz com a Akamai, né? Pega os dados de todo mundo e oferta para todo mundo poder fazer algum uso. Mas é isso aí, obrigado. Podem contar comigo, contem com a Populus. Se quiserem, ter meu LinkedIn no chat, LinkedIn lá no anúncio do evento. Pode entrar em contato através do LinkedIn também, se estiver à disposição aí. Obrigado, gente. Obrigado, Ale. Bom, eu fiquei por último, não vou repetir todos os agradecimentos, mas eu tenho que falar no mínimo obrigado para quem ficou aqui até agora. Deu quase 2 horas aqui de conversa. Espero que vocês literalmente tenham aproveitado um pouco do que a gente falou aqui. Contem com a gente, contem com a Populus. O que eu costumo dizer é o seguinte: tá com algum problema? Traz.
O máximo que vai acontecer, a gente vai ouvir, pode sentar e chorar Chora junto, junto, toma um chora café É. e tal. Mas quem sabe a gente consegue dar uma luz, a gente consegue trabalhar com vocês, mostrar um caminho e reforçando aquilo que o Ale falou. Nada é necessário ser feito tudo de uma única vez. Pensa num projeto, pensa numa jornada, pensa num processo de enriquecimento do teu ambiente, enriquecimento no sentido de reforçar a segurança, reforçar a qualidade, reforçar a capacidade do teu ambiente ser resiliente e sustentar o negócio da sua empresa. É isso que a gente busca, a gente quer fazer. E essa história da gente crescer numa jornada é uma posição clara de nós, da Akamai e da Populus como parceiro, porque a gente não quer fazer uma única venda para vocês. A gente quer criar um relacionamento de longo prazo, de longo prazo, quer se transformar num parceiro, quer continuar desenvolvendo o teu negócio junto com o nosso negócio e crescer juntos. Muito obrigado novamente, obrigado para a Populus pela oportunidade de estar aqui e contem com a gente sempre. Ô, Helder, só terminando aqui, até porque é importante ter a parceria, porque as ameaças não vão diminuir, né? Elas vão crescendo, elas vão aumentando, elas vão mudando, elas vão evoluindo e a gente tem que acompanhá-las. Exatamente. Fazer isso na mão é difícil, gente. Conta com a gente. Show de bola. Obrigado a vocês, Helder, Ale, Bob, todo o time aqui também. Maribel aqui também. Muito obrigado. Muito bom. Equipe Obrigado de marketing. pela aula. Valeu, galera. De novo, obrigado aí. pessoal. Ô, gente, abraço. Até a próxima. Até o próximo Um webinar. abraço. Valeu. Um abraço.